Bem-vindos, eu sou o Renato da equipe Git Scrum e estou muito, mas muito animado mesmo para mostrar o que nós da Git Scrum construímos para vocês. Antes da gente começar, já acessa aí gitscrum.com para poder acompanhar tudo que a gente vai ver hoje, tá bom? O Git Scrum Studio, gente, é a evolução do Git Scrum. Ele foi pensado e desenvolvido especificamente para donos de agências, para desenvolvedores, para gerentes de projeto, enfim, para todo mundo que quer entregar visibilidade de verdade para os seus clientes. E olha, se preparem, porque isso aqui não é só uma frase de efeito não. É uma promessa. É a promessa que nós da Git Scrum fazemos, e ela é baseada em décadas de experiência real, resolvendo exatamente os problemas que vocês enfrentam todos os dias. A nossa missão aqui é muito clara. É dar um fim no caos da gestão de projetos. E sabe, nós da Git Scrum falamos isso com total segurança, porque por mais de 20 anos a gente viveu na pele esses mesmos problemas. A falta de visibilidade, aquelas planilhas que nunca terminam, a comunicação que se perde no meio do caminho. Então o que a gente fez? Nós construímos a solução que a gente sempre sonhou em ter. Ok, então vamos começar. O primeiro passo para sair do caos é bem simples, na verdade. É conseguir enxergar o que está acontecendo. É ter clareza. E é por isso que a base de tudo que nós da Git Scrum criamos é uma visualização poderosa e, mais importante, super intuitiva do fluxo de trabalho. E aí, quem nunca passou por isso, né? Aquelas reuniões de status que duram 1 hora e poderiam ser resolvidas em um e-mail. Ou melhor, nem precisariam existir. Aquela caça por atualizações que interrompe o trabalho de todo mundo. A raiz desse problema, dessa perda de tempo, é quase sempre a mesma. A falta de um lugar único, visual, onde todo mundo consegue ver o trabalho acontecendo. E a solução que nós da Git Scrum criamos para isso é ao mesmo tempo simples e muito poderosa. A gente criou quadros Kanban ilimitados e que você pode personalizar do jeito que quiser. Sério, crie quantos quadros precisar. Um para o time de back-end, outro para o front, um quadro só para aquele cliente específico, você decide. Defina as colunas que fazem sentido para o seu processo. E a partir daí, a mágica acontece. A simplicidade de arrastar e soltar uma tarefa atualiza o status para todo o time, na hora, em tempo real. E agora, olha só que legal. Nós da Git Scrum pegamos um conceito super poderoso do Kanban e transformamos numa ferramenta automática para gerar foco. Funciona assim, você define um limite de quantas tarefas podem estar em progresso ao mesmo tempo. O sistema, então, fisicamente impede que a equipe comece mais trabalho do que consegue terminar. Isso muda tudo. A mentalidade da equipe vira outra. O objetivo não é mais começar coisas, e sim terminar coisas. É como se o próprio sistema protegesse seu time da sobrecarga e acendesse uma luz vermelha nos gargalos antes mesmo que eles virem um problema. E o resultado na prática é esse aqui. Não é teoria não, é um gerente de engenharia vendo a equipe dele parar de acumular trabalho e começar a entregar valor de forma constante, previsível. É a prevenção de atrasos virando parte do dia a dia. Agora vamos para o próximo nível. Porque organizar o trabalho visualmente é fantástico, mas nós da Git Scrum pensamos, tá, e se o próprio sistema pudesse manter essa organização para você? É aqui que a mágica de verdade começa a acontecer. Essa foi a pergunta que guiou tudo. Nós da Git Scrum olhamos para todas aquelas pequenas ações que a gente faz o dia todo e que roubam o nosso tempo e foco, sabe? Atribuir uma tarefa, colocar uma etiqueta, avisar a próxima pessoa da fila. A gente decidiu que tudo isso tinha que ser automático. Então, olhem só o que nós da Git Scrum preparamos para vocês. Você configura uma vez e esquece. Quando uma tarefa entra na coluna de revisão, por exemplo, ela já cai automaticamente para o líder técnico. Quando ela vai para a aprovação do cliente, a atribuição anterior já some. E quando a tarefa é concluída, ela é arquivada deixando o quadro limpo. Chega de trabalho manual. O processo é seguido à risca, sempre, sem ninguém precisar pensar nisso. E para o time, o impacto é esse. O foco do desenvolvedor volta a ser 100% no código, não na ferramenta de gestão. A plataforma se torna uma aliada, quase invisível, que trabalha nos bastidores, em vez de ser mais uma tarefa na lista de coisas para fazer. Certo, então agora o trabalho já flui de um jeito organizado e automático. A próxima pergunta que nós da Git Scrum nos fizemos foi: como a gente garante que cada minuto investido nesse fluxo está sendo valorizado e, o mais importante, faturado? Nós da Git Scrum conhecemos bem aquela dor de chegar na sexta-feira e ter que lembrar tudo o que foi feito para preencher uma planilha de horas. É impreciso, é frustrante, é totalmente desconectado do trabalho de verdade. Por isso a gente integrou o time tracking direto na tarefa. É um clique para iniciar o cronômetro, um clique para parar. Simples assim, preciso e feito na hora em que o trabalho acontece. E aqui está o ponto-chave, principalmente para agências. Tempo que não é registrado é dinheiro que fica na mesa. Com registros precisos, ligados a cada tarefa, o faturamento se torna exato. Nós da Git Scrum construímos isso para garantir que todo o valor que o seu trabalho gera seja completamente capturado.
E agora nós da Git Scrum juntamos todas as peças. O fluxo de trabalho visual, a automação inteligente e o registro de tempo preciso. E o resultado disso é o painel de controle que todo gerente de projeto e todo dono de agência sempre sonhou em ter. E eu tô falando muito sério. Esqueçam as reuniões de qual é o status. Esqueçam o microgerenciamento. A clareza que vocês estão prestes a ver é em tempo real, sem esforço nenhum e é absolutamente transformadora. É isso aqui. Isso é o que nós da Git Scrum criamos. Um dashboard vivo, que respira e que responde, neste exato segundo, as perguntas mais importantes, em que cada pessoa do time está trabalhando, quem pode estar sobrecarregado, qual a nossa capacidade real de trabalho, tudo isso com um simples olhar, sem precisar interromper o trabalho de ninguém. É o fim da gestão baseada no eu acho. E a melhor parte, sabe qual é? Nós da Git Scrum fizemos com que toda essa informação que está ali em tempo real possa virar um relatório profissional para o seu cliente com um único clique. Filtra por projeto, por pessoa, inclui só as horas faturáveis e pronto, envia. Acabou aquela trabalheira de montar relatório no fim do mês. Então vamos só recapitular essa jornada. A gente saiu de um cenário de caos, de perguntas sem resposta, de incerteza, e a gente chegou num lugar de clareza total, de automação, de controle. Essa é a nova realidade de gestão que nós da Git Scrum construímos para vocês. A transformação é completa. Os fluxos de trabalho ficam claros. As tarefas manuais simplesmente somem. O tempo é valorizado como deve ser. A visibilidade é instantânea e a conversa com o cliente fica muito mais transparente. Nós da Git Scrum projetamos um ecossistema inteiro pensado para a eficiência. E no final, a pergunta que fica é essa. Por que gerenciar tarefas é só o meio do caminho, né? O objetivo de verdade é entregar resultados, é inovar, é crescer. E com as ferramentas certas, o nosso foco muda do processo para o propósito. E nós da Git Scrum estamos aqui exatamente para potencializar essa mudança.